Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin, eu tenho 16 anos. Hoje eu tô aqui para gravar um podcast sobre política com o Neto, também tem 16 anos, do grupo Politinaça, com o Alexandre, da nossa equipe de comunicações aqui do Nacional, e com o candidato a deputado federal, William Jacob. Pode se apresentar, William. Olá, Yasmin, muito obrigado pelo convite, Neto, Alexandre, é um prazer estar aqui. Eu sou de Uberlândia, sou comerciante, abri minha própria empresa aos 18 anos de idade, sou também palestrante espírita, faço palestra há 10 anos. Recentemente criei um canal no YouTube para falar de política, chama Politizando, então fico muito à vontade Legal. aqui, Aham. para a gente estar aqui trocando uma ideia, uma iniciativa que eu tive lá atrás, e quando eu vejo outras nesse sentido, fico muito feliz. E agora estou aqui como candidato a deputado federal, tentando trazer um debate mais, digamos assim, daquilo que a gente realmente tem que discutir e debater para melhorar a sociedade, melhorar o nosso estado e também o Brasil, né? Com certeza. E você que faz esse trabalho de educação política, Will, eu acredito que você enfrenta uma dificuldade muito grande no processo eleitoral, que muitas vezes as pessoas não sabem o que faz um deputado federal. Você poderia falar para a nossa turma o que faz um deputado federal? Pois bem, as funções básicas do deputado é, claro, fiscalizar o executivo, fiscalizar os atos do presidente da República. Você tem também a questão de propor leis, de votar leis a favor ou contra, participar de comissões. Nas comissões, às vezes, o pessoal não fala muito, mas é ali que normalmente as leis também são discutidas, debatidas, alguma outra proposta interessante. E tem algo, Alexandre, além do básico que um deputado federal pode fazer, que é o que eu sinto falta, que é da voz do deputado até naquilo que eventualmente não é da responsabilidade dele, porque ele é eleito para representar o povo ali do estado e tudo mais, de entrar em discussões que eventualmente não dependem dele, como por exemplo, política de preço da Petrobras. É algo que o Brasil hoje mudou em 2016 com o Temer, colocando uma política de preços que, para ela ser modificada, não depende do Congresso, da Câmara e do Senado. Depende de uma vontade política, mas o deputado, mesmo não sendo necessário para essa mudança, eu acho que ele tinha que ter uma voz mais ativa, cobrando a mudança. Então, eu acho que além de fiscalizar, votar, propor leis, eu acho que o deputado ele está muito ausente das discussões que nós temos que fazer no Brasil, até para provocar, porque eu posso ser contra ela, e eu preciso provocar o debate até para quem é a favor se posicionar, falar, não, eu sou a favor dela. E eu sinto falta desse papel do deputado também como voz, representando uma parcela Do da povo. sociedade, do povo. Sim. Puxando agora um pouquinho pro lado dos jovens, que é um dos nossos principais tópicos, eu vi que você tem uma proposta para saúde mental que você colocou lá no seu site, principalmente agora por causa da pandemia, né, que foi um pouco complicado. Eu queria que você falasse um pouco pra gente mais sobre o que você pretende fazer nessa área, porque tem muita gente que acaba não acessando o site, não pesquisa muito. Não sabe? Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Isso é um ponto importante. Eu quero até aproveitar o seu gancho para dizer que eu fiz um site. Às vezes tem muitos deputados federais eleitos que não têm um próprio site para se apresentar, para ter lá um Fale Conosco, em que a sociedade pode enviar uma sugestão, uma crítica, fazer ali algum tipo de também de solicitação nesse sentido. Eu fiz um site como candidato. E nesse site tem um pouco da minha história e tem aquilo que um pouco daquilo que eu pretendo fazer se for eleito. E a questão das juventudes, para mim, ela é essencial, porque a gente vive falando que o jovem é o futuro do Brasil. Aí passam 4 anos, não, o jovem é o futuro do Brasil. Passa mais 4 anos, e o jovem sempre sendo o futuro do Brasil. E por que o Brasil não se transforma? Eu acho que passa por não dar a devida atenção, em termos de políticas públicas, para as juventudes. Ele não quer o presente, né? Só o futuro. Então tem que trazer para agora. O que eu posso fazer para os jovens, de fato, se engajarem mais, para os jovens estarem mais atentos e dentro das decisões políticas. E aí, pegando no que você perguntou sobre saúde mental, a gente percebe hoje, e essa proposta do Juventude está no meu site, ela foi construída, confesso para você aqui agora, contando com o apoio de muitos jovens. Um é o José Augusto, que está aqui agora me assessorando, tem a Roberta, o pessoal da juventude do nosso partido, que colaborou para a formação dessas propostas. E hoje, às vezes, a gente olha assim para a questão da saúde mental, às vezes já existem algumas políticas públicas, já existem algumas iniciativas que não são colocadas em práticas, muito porque não tem recurso, porque falta dinheiro, que essa justificativa de muitas questões são essas, né? Quando você pega, ontem eu conversava com uma pessoa sobre proteção animal. Às vezes você tem muitas boas ideias, mas você chega na prefeitura, não tem dinheiro. Você chega no governo do estado, não tem dinheiro. E o dinheiro tem, né? E também no meu site eu mostro de onde vai vir o dinheiro para fazer o que tem que ser feito. Então, saúde mental é algo que a gente precisa realmente dar uma atenção para os jovens. Eu tenho conversado muito nessas visitas e andanças como candidato. Tem a questão da empregabilidade, né? Eu conheço muitos jovens que eles sonham com viver fora do Brasil, né? De estar aqui, de fazer uma economia e na primeira oportunidade sair e fazer a vida lá fora. Por quê? Porque o nosso país parece que deixou de trazer esperança para o jovem.
né? E aí não acolhe na questão da saúde mental, não oferece emprego, não oferece oportunidade, né? Educação básica, né, precária, que nunca teve atenção devida por diversos governos, não só de agora, mas também os anteriores. A educação superior, corte em cima de corte. Então, quer dizer, vai trazendo um cenário para o jovem em que é compreensível, né, esse desejo dele de sair fora do Brasil. Agora, ou a gente aceita, fala, não, então beleza, pode ir. Ou a gente muda esse cenário para que o jovem fique aqui, próximo da sua família, próximo dos seus amigos, da cultura, de onde ele gosta de ficar. Mas para isso é necessário ter, então, medidas, né, fortalecendo, né, todo esse aparato que falta para os jovens. E aí essas medidas seriam tipo psicólogo nas escolas, atendimento assim para os alunos? Uma delas eu acho que tem que ter uma rede de apoio psicológico nas escolas, né, para oferecer ali algo gratuito, público, para não ter a dificuldade que muitos têm hoje de buscar isso fora e às vezes esperar fila, muito tempo para ser atendido. Muito Então, caro. essa é uma das medidas. Então, a gente tem que facilitar, né, isso, e uma delas é colocar psicólogos assim, dali na escola, dando essa atenção, porque é na escola que muitas vezes o jovem vai também ter mais proximidade com o professor, e o professor pode captar um jovem que está com uma necessidade, que o professor, ele consegue perceber muitas vezes o jovem que não está legal, né, que está precisando de um apoio. Então é o psicólogo, às vezes, nem esperar ser chamado, é ele ter bater um papo, trocar uma ideia, se oferecer para ajudar, né? Essa é uma das ideias. Levar a saúde mental é sério, assim como é importante levar o jovem a sério, como colocado aqui. A gente percebe que nós temos uma dificuldade da participação do jovem como um todo. Como que um deputado federal, vamos supor que você seja eleito, Will, como que um deputado federal pode se relacionar com essas diversas juventudes depois de eleito? Aqui em Uberlândia a gente percebe que a Câmara Municipal tem a iniciativa do Parlamento Jovem, que a Yasmin participa, que o grupo Politinaça foi lá, visitou na Câmara, etc. Está bem próximo. Então é um poder próximo. Às vezes Brasília está muito distante, né, da realidade das nossas, eu falo das nossas juventudes, porque tem as várias juventudes dentro do mesmo ambiente geográfico. Como trazer a Câmara dos Deputados para perto dos nossos jovens? Eu acho que tendo jovens próximos do deputado federal é uma das medidas, e lideranças jovens, né? Hoje eu tenho 2 assessores, 2 pessoas trabalham comigo, só 2, assim, de maneira direta, 2 jovens. Um de 24 anos e um de 21. Então, muito novos. Então a nossa equipe hoje é uma equipe bastante enxuta, a gente conta com muitos voluntários aí de várias idades, mas eu busquei 2 jovens para estar próximo de mim. Então eu acho que essa é uma iniciativa, dar também espaço para o jovem estar perto, para estar ali discutindo, debatendo, sugerindo para um deputado eleito, olha, isso aqui, porque tem coisa que comparado com quem está lá em Brasília, eu sou jovem, né? Mas também eu não vivencio muitas das dificuldades que um jovem vivencia. Então eu preciso ter próximo de mim alguém que vivencia, alguém que está sentindo a dor do jovem, alguém que está vivendo o problema que o jovem vive. Então uma delas é essa, eu acho que é ter jovem próximo do deputado, fazendo parte da equipe. Esse é um compromisso que eu tenho. Né? E também participando, né, dos diversos movimentos, tentando ouvir, visitando. Então essa eu acho que é uma alternativa. Né? A gente percebe o seu entusiasmo, o entusiasmo da sua equipe, né, em fazer campanha. Nós estamos aqui gravando hoje há 10 dias da eleição, né, uma eleição extremamente concorrida, que, como nós dissemos, vai ser uma eleição de 2 turnos. No dia 2 de outubro nós vamos votar 5 vezes, né? Falamos deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Nós temos assim uma enormidade de candidato, basta a gente sair na rua. Aqui na cidade de Uberlândia, por exemplo, ela está tomada de wind banner. A gente percebe que às vezes a eleição ela ganha uma conotação muito de guerra, ao invés de xadrez, sabe? Ao invés de diálogo, de debate. Como está sendo essa sua experiência de primeira vez ser candidato num cenário tão competitivo? Eu vou confessar para vocês, como eu nunca fiz campanha, e a gente vê que a classe política, ela dá muitos motivos para isso, ela é muito mal vista pela sociedade. Sim. E como eu sou comerciante, criador de conteúdo, vivenciar isso a primeira vez tem sido uma experiência, num primeiro momento, assim, de até um certo medo. Como que eu vou ser tratado? Não é fácil você chegar num comércio, opa, com licença, posso entrar? Sou candidato. Aí alguns já te olham assim, com alguma desconfiança. Você virou candidato, é como se você já tivesse 30 anos de política nas costas, já tá no balaio, né? Chega com um bota, a pessoa já fala, lá vem falar de política comigo aqui. Então tem muito disso. Vem manipular já. Mas o fato de eu não ter sido candidato ainda, eu acho que até cria uma maior proximidade com as pessoas, porque muita gente tá querendo renovar. Muita gente tá querendo colocar pessoas mais jovens lá
né, na Câmara dos Deputados. E como eu disse, eu não sou tão jovem assim, mas comparado com quem está lá, posso me considerar um jovem. Sim. Então tem tido uma abertura muito especial. E o respeito. Onde eu chego, né, eu trato com respeito, eu não chego para falar mal de adversário, eu não chego lá para criticar adversário, eu chego para falar de mim e das minhas ideias. E algo que eu gosto, Alexandre, e aí eu até pergunto para a assessoria, falo, como é que tá? Eu acho que será que eu estou perdendo tempo demais? Porque eu gosto de conversar. Então eu chego no comércio, eu não quero só ser um robozinho para entregar santinho, porque isso aí, né, qualquer um pode fazer por mim. Mas eu gosto de entregar, me apresentar, e se a pessoa não tem candidato, porque se tiver eu não quero ir ali para brigar e tentar convencer ela a largar o candidato dela para votar em mim. Se já tem, fica em paz, está tranquila. Mas se não tem, como é o caso da imensa maioria para deputado federal, me apresento e peço oportunidade, peço um voto de confiança. Apresento minhas redes sociais. Então, a forma como a gente tem abordado, ela tem sido muito bem recebida. Às vezes a gente, nesse formato, pode ser que você distribua menos santinho. Mas o que eu quero nessa eleição, além do voto, é ajudar o povo a entender alguns pontos, né, para mostrar que o nosso Brasil tem jeito, tem tudo para dar certo. E não está dando certo porque estamos fracassando na política. E se eu vou ali só entregar um santinho, ok. A pessoa recebe, se ela entrar no meu site como você fez, ela vai ver lá as propostas. Mas e se não entrar? Eu só entreguei um santinho, então eu quero entregar um santinho e uma ideia. Se essa pessoa comprar a ideia, eu me dou por satisfeito. Se eu tiver 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 votos, mas se eu tiver pessoas que acreditaram e que entenderam a importância de transformar o Brasil a partir das ideias, eu me dou por satisfeito, minha missão nessa campanha está cumprida. Mas se eu puder, além disso, ser eleito, Com aí certeza. é bom, porque aí a minha voz se amplia lá no Congresso. Né? A eleição também é um processo, é educação, que nem eles vão votar pela primeira vez. Sim. Inclusive, eles fizeram uma campanha, a primeira atividade do Politinaça foi título de eleitor aqui. Os meninos, na hora do intervalo, eles criaram uma banquinha, por assim dizer, e cadastraram os diversos alunos para participar disso. E eles, aquilo que você falou, às vezes a gente tem um problema geracional. Vou dar um exemplo, que nem eu não tenho TikTok, certo? Mas também já saí do Facebook. Então eu tô no meio ali. Uhum. Né? Eu não sou já tanto igual a minha mãe, mas estou longe dos meus filhos. Então a juventude ela é importante, inclusive, para nos trazer as linguagens. Como você tem utilizado suas redes sociais nas campanhas, na sua campanha? Olha, cada uma da forma como eu entendo que ela deve ser melhor utilizada. TikTok eu não tinha, nem Kawaii. Aí o pessoal, é bom criar e tal, vamos lá. Então, os vídeos que eu compartilho no Reels do Instagram, onde tem um alcance maior, e no Facebook, a gente coloca também, replica no TikTok e no Kawaii. Que eu entendo que até não é tanto a linguagem dessas redes sociais, mas pela dificuldade de criar conteúdo específico para TikTok, a gente tem aproveitado o que já é feito mais específico para o Reels. Twitter, quem tem Twitter aqui sabe que É guerra. só guerra. também, tem que ter nossa. muito. Eu quero tirar férias um mês do Twitter. Tiro, depois porrada das e bomba. Sim. Então tô no Twitter lá eu sou militante, sou ferrado ali mesmo, sabe? Então Twitter, a coisa ali é um pouco complicada. E Instagram, Facebook, aí é tentando a gente ali um cartão de visita, né? Até pelo formato que é o Instagram, em que a pessoa ela vai rolando, aí ela vê ali uma proposta de juventude, emprego, saúde, educação, meio ambiente. Então ali a gente, vamos dizer assim, toma muito cuidado, porque a pessoa visita e ela quer saber de proposta, de ideia. Então é uma ferramenta diferente que tem sido muito bem utilizada por muitos candidatos. Eu tenho, não é falar só de mim não, muita gente tem utilizado bem o Instagram. E o Facebook, olha para você ver que curioso, por mais que a gente às vezes não dê o devido valor ao Facebook, porque é uma rede social, né, que às vezes estão Vocês não têm tão Facebook? jovens. Vocês? Não. Eu tenho. Não. Tá vendo? A gente faz monitoramento de rede social e o alcance nosso no Facebook é estrondoso, assim. Porque a gente faz impulsionamento, tanto no vocês Instagram sabem- quanto no Você Facebook. sabe E qual no que é a faixa Face etária do Facebook? Dá pra saber? é um pouco mais alto. É, né? Aí você pega mais jovens no Instagram e no Facebook. Aí quando a gente vai entendendo isso, aí até o impulsionamento, ele já é feito direcionado para cada público, assim. E Então, William, muitas propostas suas me interessaram, só que a que mais me interessou foi a de um tema meio polêmico. As tributações sobre os grandes patrimônios, você podia explicar como que ela ia funcionar? como Na que prática? funciona hoje? O mundo desenvolvido, ele tributa mais renda e patrimônio e menos o consumo. Vamos pegar aqui uma conta básica. Quando alguém vai num supermercado e faz R$500 de compra, aquele produto está no carrinho, quem está dirigindo o carrinho e passa no caixa, não importa se é super rico ou se é pobre, o imposto é o mesmo. Eu acho que é injusto. Por quê? Porque R$500, vamos supor que 150 é de imposto. Então, aquele imposto que o pobre está pagando naqueles produtos, ele poderia pegar aqueles R$150 e pagar uma academia.
para ele ter um momento ali de lazer, cuidar da própria saúde e tudo mais. Então a gente tem que aliviar o imposto no consumo. Agora, a gente tem que ter responsabilidade de entender que o nosso país vive por muitos anos déficit fiscal e você não pode simplesmente ir cortar e não colocar algo para compensar. Então vai compensar isso de onde? Além das carências que nós temos, né? Nós temos, além do déficit, nós temos carências na saúde, na educação, na questão das juventudes, né? em várias outras áreas. Então você tem que corrigir essa distorção mexendo onde? No andar de cima, digamos assim. Então a questão das grandes fortunas, a pessoa que tem mais de 20 milhões, que é o que eu defendo, ela pagaria 0,5% ao ano. 100 mil reais. Vamos pegar aqui que a pessoa tem 20 milhões. Então ela vai pagar um IGV, Imposto sobre Grandes Fortunas, 0,5%. Dá 100 mil reais. Alguém pode falar assim, puxa vida, 100 mil reais? A pessoa já pagou muito imposto e tudo mais. Só que a gente tem que fazer algo, né, para mudar essa distorção que existe hoje. E aí a pessoa que tem 20 milhões, supondo que esses 20 milhões estejam aplicados em renda fixa, ela vai receber, hoje a taxa Selic é 3,75%. Sem sair de casa, ela vai receber no final do ano, 20 milhões vezes, vamos arredondar aqui 14%, 2 milhões e 800 mil reais por ano sem sair de casa. A gente está pedindo 100 mil reais desses 2 milhões e 800 que ela ganhou só aplicando. Então, uma contribuição para quê? Para que você reduza a desigualdade social no Brasil. Então, para reduzir, você tem que fazer o quê? Mexer um pouco lá em cima para ajudar quem está aqui embaixo. E tem que ter certeza que esses 100 mil que vão de impostos, né, vão ser realmente investidos, né? Aí você pode até criar alguma coisa vinculada. Falar, essa arrecadação vai para aquilo. Para não ir para o saco sem fundar a dívida ali, que aí o dinheiro soma ali, aumenta a Selic, aí a gente não vai sair nunca dessa situação. Então é uma das medidas que a gente tem defendido, né? E hoje, essa medida, ela é tão, assim, o Brasil é tão desigual que esse tributo acima de 20 milhões de reais, ele atingiria 58 mil famílias, pessoas, em 210 milhões de brasileiros. Então uma coisa que vai ter 58 mil em 210 milhões. Eu gostaria que todo mundo fosse milionário para ser tributado, mas infelizmente só 58 mil. O que seria suficiente para arrecadar 60 bilhões de reais. Para ficar mais fácil dos nossos alunos enxergar, a gente sempre faz a comparação, por exemplo, por que um iPhone nos Estados Unidos é muito mais barato do que no Brasil, né? Por que o carro é muito... Por causa disso, porque o iPhone é um bem de consumo. Via de regra, os países desenvolvidos, eles tributam menos consumo e mais renda. Eles tributam pesado a renda. Por isso que o rico do primeiro mundo, ele costuma fugir para paraíso fiscal para tentar fugir do imposto. Não teria esse problema também no universo desses 58 mil que buscariam, por exemplo, uma cidadania paraguaia ou uma cidadania uruguaia? A gente estava conversando a respeito disso mais cedo. Como que a gente conseguiria cercar esse êxodo, por exemplo? Que é uma pergunta que muitas pessoas mandam. E normalmente eles usam a França como exemplo. Só que a França teve uma tributação muito alta, lá foi em torno de 7%. Então é uma alíquota muito alta, que aí você pode ter assim, uma fuga de capital. Assusta. Então se você coloca entre 0,5 e 1,5, é uma alíquota moderada. E hoje tem um imposto, até para quem vai pegar o dinheiro aqui e levar para fora, que é de 0,38. Então se você dá uma calibrada nessa alíquota e coloca ela 0,51, às vezes fica mais em conta a pessoa mantê-la aqui no Brasil do que levar para fora. Agora, eu acho que democracia e política tem que ter discussão. Se a pessoa chegar e falar, William, mas vamos começar a tributar a partir de 30 milhões? Vamos discutir. Vamos reduzir de 0,5 para 0,4, 0,3. Vamos. Para quem não está fazendo nada, eu acho que fazer alguma coisa já é melhor. Então, eu defendo um diálogo. A gente tem uma proposta. 0,5 acima de 20 milhões. Mas discutível. Eu acho que não dá para a gente achar que está assim, aceitar como está, né? Tem que mudar alguma coisa. William, o Brasil fala muito de reforma, igual você colocou. E a gente percebe que quando as reformas são feitas, às vezes elas são feitas de maneira muito casuísta. Vi de reformas políticas que são sempre feitas a favor do status quo, né? Sempre visando quem está se reeleger. E a reforma que todo mundo pede é sempre a tributária, que está no bojo dessa questão das grandes fortunas. Por quê? Porque o Brasil é o país que tem uma das maiores, não só uma das maiores cargas tributárias, mas há uma injustiça tributária. Ela é pouco progressiva. Vi de faixa de imposto de renda. Imagina, a gente tem 2 faixas de imposto de renda, então paga muito igual, tinha que ser tudo picotadinho. Você está pronto para essa guerra em Brasil, para discutir reforma tributária, que é algo que a gente precisa? Você vê agora, uma mexida que o presidente Bolsonaro deu de redução de ICMS, que teria que estar no bojo
de uma reforma tributária. Não podia ser um puxadinho disso. Já gera muita polêmica, né? Porque fica parecendo oportunismo. Você está pronto para essa guerra da reforma tributária? Porque assim, mexe com todo mundo. E aí é uma guerra. E aí quando mexe no bolso, aí você chama a turma para briga. Estou pronto para ela, e se me permita só voltar na questão do imposto de renda, além da gente ter a pessoa começar a pagar a partir de muito pouco, 1.906 para cima já começa a pagar imposto de renda, e vai até 5 mil alguma coisa, e depois de 5 100 mil a 200 eternidade. mil, 6 mil, 10 mil, a alíquota é a mesma, tem que corrigir. Além disso, tem a defasar, está defasada, então tem que corrigir a tabela. Então é atualizá-la e aprimorá-la. A questão da reforma tributária, o problema hoje em Brasília, um deles, é que muitos chegam lá, quando você pergunta se eu estou preparado, é que muitos chegam lá devendo favores ou para padrinho político ou para padrinho que bancou a campanha. Então eles vão lá atender aos interesses do lobby. E o lobby dos Estados Unidos é até legalizado. No Brasil ele acontece, né, de forma oculta. E aí a gente vê alguns empresários, não vou aqui citar nomes, que bancam campanhas de alguns candidatos, e eles chegam lá e pensando em se manter na política, eles aceitam, né, atender aos interesses não de quem votou, mas de quem pagou. Por exemplo, vamos dar nome aos bois. Se é candidato, eu não sou, eu posso falar. É o setor, ele está falando do setor de locadora, que é o quê? Eles têm uma isenção, Isso, enquanto locadora, de imposto, e depois eles vendem o carro no mercado. Como que ele conseguiu isso? Elegendo bancadas. E o dono da locadora, que chama Salim Matar, vou falar nome agora, fiquei mais à vontade. Que é dono, pode falar o nome da locadora também? Pode. Que é dono da Localiza. Hoje ele tem uma isenção tributária para comprar carro novo. Aí ele faz o quê? Usa o carro durante um período, revende aquele carro com um valor maior do que ele pagou, porque ele teve uma isenção. Então o Salim Matar vai lutar de todo jeito para não mexer nisso, porque é do interesse dele. O que ele faz? Vai lá, manda 100 mil para a campanha de um, 200 para outro, 100 daqui, 100 dali, distribui milhões de reais do bolso dele, pessoa física, ele é um bilionário, e esse candidato chega lá, eleito, e vai lutar contra a reforma. Eu não tenho rabo preso com Salim Matar nem com ninguém. Recebi auxílio do fundo, porque a gente pode discutir a redução, mas o fundo é importante, porque senão você vai elitizar ainda mais a política que já é, por demais, elitizada. Fiz a vaquinha virtual, 10 reais daqui, 50 dali, mas eu não recebi dinheiro de banqueiro, de dono de locadora. Por quê? Porque se eu chegar lá, eu chego lá para atender o interesse de quem votou e não de quem pagou. Então esse é um ponto importante. E a reforma não passa porque é isso. Lá em Brasília tem um monte de gente, cada um atendendo os interesses de um certo setor. E a coisa não anda. Então, outra coisa aqui de locadora. Muitos carros lá do Nordeste, Localiza, estão emplacados em Belo Horizonte que não paga IPVA. Aí o motoboy que está sofrendo no iFood de cedo até a noite, ficando longe da família, não tem como ir na igreja, porque se ele for na igreja, 2 horas ele perde corrida, e aquele dinheiro ali é importante para ter a comida dentro de casa, paga IPVA. Se não pagar, a moto vai preso no dia. Aí o dono de locadora não paga IPVA. O dono que tem jatinho não paga IPVA. Quem tem uma embarcação de luxo, está no Miranda ali agora, curtindo as férias, às vezes merecida, não paga IPVA. IPVA é imposto sobre propriedade, não é para consertar a estrada. Porque um dia eu fui falar isso aqui, Alexandre falou, não, mas é porque avião não estraga a estrada, mas esse não é imposto para arrumar a estrada. É também, mas é um imposto sobre propriedade que vai para a União, para os estados, para a saúde, educação. Então tem que mexer nisso. E para mexer nisso tem que ter gente em Brasília, né, quem não quiser votar em mim, vote em outro, mas que tenha liberdade para defender uma reforma tributária justa. Não tem nem que aumentar a nossa carga tributária, pode até manter, mas que se corrija as injustiças que tem nela, e são muitas. William, a briga em Brasília ela é gigantesca, né? É uma guerra. Brasília é uma guerra, são 513 deputados federais, cada um puxando para o seu lado. E às vezes, assim, governar ou legislar, no seu caso, é priorizar. Então vamos supor que dia 2 de outubro você seja eleito, você vai tomar posse em 2023, assumiu lá a sua vaga na Câmara dos Deputados. Se você tivesse direito a apresentar somente um projeto de lei, qual seria? Olha, eu gostaria muito de corrigir essas distorções, né, que a gente tem hoje na parte tributária. Porque é uma parte assim que... Primeiro a gente tem que chegar lá e ver como é que funciona aquilo na prática, né? Eu vi o professor Marco Antônio Villa falando, e alguém que... E é candidato a deputado federal por São Paulo. E ele analisa política, escreveu, autor de vários livros, um grande historiador. E ele falando assim, olha, chegando lá, vou demorar um tempo para ver como funciona aquilo. Então, a gente vai ter um certo tempo para ver. E eu não quero ter pressa, Alexandre, de apresentar projeto só para falar que apresentei e fazer videozinho e falar assim, olha, no primeiro dia eu trouxe aqui um projeto. Eu acho que é importante a gente ver qual que é a dinâmica. Eu conversava com o Ciro Gomes, o Ciro esteve aqui em Uberlândia, né, tem aí umas 2 semanas, e a gente foi almoçar junto. E ele foi me contar um pouco da dinâmica da Câmara dos Deputados. Ele falou, isso, eu levava um projeto lá,
às vezes demora 10, 15 anos para o projeto sair. Então, acho que além da gente levar um projeto, né, nessa questão de alguma mudança no regime tributário nosso, algumas questões, né, que às vezes nem de projeto depende, mas que depende de uma luta lá dentro em relação à renúncia fiscal sobre itens que são de cesta básica sem ser, como salmão, filé mignon, caviar, queijo suíço, é um absurdo. Então, esse tipo de luta que eu pretendo ter de imediato, sabe? De chegar lá e começar a me situar quem foi eleito. Deixa eu buscar quem tem alguma afinidade aqui, programática, que às vezes extrapola até a questão partidária, porque às vezes eu assisto pessoas de outros partidos que defendem isso também. Esse é um debate que a gente tem observado, né? Pessoas do MBL, por exemplo. Eu acompanho a função que o MBL faz e a ficha de alguns estão caindo. De algumas medidas, como essa dos lucros exorbitantes dos bancos que não pagam impostos. Então eu vejo que a sociedade está acordando para algumas questões que até então não estavam claras. Então, além de questão de projeto inicial, acho que a minha luta lá vai ser essa, de tentar primeiro me situar, buscar os afins, para a gente tentar ali montar algumas bancadas. Eu sou do comércio. É uma pauta cara para mim. A gente é muito falar em bancada do boi, da bala e da Bíblia. E cadê a bancada do comércio? Sendo que é o comércio que gera emprego, que faz a economia movimentar sem desmerecer os outros setores. Mas às vezes uma fazenda, quem tem uma fazenda de 50 alqueires, cria o gado livre ali solto, com um funcionário ele consegue administrar aquela fazenda, 2, quando muito. Quando você pega um quarteirão no centro da cidade aqui, com pequenos comércios, você tem ali 500 empregos, 1.000 empregos gerados. E quando o produtor rural chega para pegar um empréstimo num banco, ele tem um ano de carência, paga um juro barato, muitas vezes subsidiado pela União, e um comerciante que gera mais emprego não tem. Então eu não quero tirar o benefício do agro. Mas por que o comércio não tem o mesmo benefício? Se a gente gera mais emprego, gera mais renda, gera mais oportunidade. Indústria é outro ponto que eu quero defender muito lá em Brasília. O Brasil está perdendo a sua indústria a cada ano. E a gente está aceitando escalar, deixando de gerar emprego aqui para gerar na China. A indústria já foi 30% do nosso PIB, a participação. Hoje é 10%. Então nós estamos fechando fábrica aqui para buscar na China. Aí eu quero fechar a importação? É claro que não. Mas é o Brasil ter um olhar, uma política industrial para fortalecer onde a gente pode de imediato ser fortalecido. Questão do petróleo, questão do agro, a questão da bioenergia, complexo industrial, da saúde. A gente importou máscara na pandemia. Chega a ser chocante. Eu estava em Nova Ponte. Seringa. Eu estava em Nova Ponte essa semana visitando e lá tem a Gina, né? Palito Gina tem em Nova Ponte. Eu conversava com uma pessoa e falou: William, aqui em Nova Ponte tem uma pessoa agora que está importando palito da China. Aí traz de lá, invasa aqui e está concorrendo com a Argina. Daqui a pouco a Argina vai estar com dificuldade, tomara que não, mas a percepção minha, se não tomar cuidado, daqui a pouco a Argina, que gera centenas de empregos aqui, pode eventualmente vir a fechar e o emprego lá para a China. Realmente. Então, Realmente. William, muito bom. Agora eu vou te convidar a explicar para o nosso espectador agora por que eles devem votar em você. Olha, eu vim para essa campanha não porque é uma campanha fácil, não porque é algo assim que a gente deve vir para alguma projeção pessoal. Eu vim porque eu senti a necessidade da gente, primeiro, qualificar o debate que tem que ser feito. E é difícil falar de si mesmo, mas eu acho que eu estou conseguindo mostrar para as pessoas alguns pontos que até então, pelo menos para o meu círculo mais próximo, que não faziam ideia daquilo que está errado no Brasil e que está errado para atender ao interesse, como eu disse para vocês, de uma pequena minoria. Então esse é um ponto. Eu estou no debate para ajudar, com muito respeito a quem pensa diferente, inclusive do ponto de vista econômico, a pessoa pode ser contra. Vamos discutir, não tem que impor a ideia, tem que trocar uma ideia. Se eu chegar lá, eu chego com liberdade para fazer o que tem que ser feito. Independente do presidente que foi eleito, eu tenho lado, meu candidato é o Ciro Gomes, mas se não for ele, se for o Lula, o que chegar lá em Brasília que for correto, eu vou estar junto. O que for errado, eu vou estar contra. Se for o Bolsonaro, se o povo assim decidir, o que for correto, eu vou estar junto, o que for errado, eu vou estar contra. Então é claro que o partido, a gente tem um posicionamento em algumas pautas. Eu estou no PDT, não é por oportunismo, porque de fato é um partido que me acolhe, é um partido que eu já era pedetista antes de ser filiado, por toda a luta pela educação, inclusive, que a gente até acabou, que eu não abordei, não explorei muito aqui hoje. Então tem uma história, o trabalhismo me representa. Então estou nesse partido que tem as bandeiras que eu defendo: reindustrialização, educação de qualidade, o respeito ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, valorização das juventudes. A gente também tem um olhar muito especial para o pequeno comerciante. Como eu disse aqui, a gente tem que lutar também por ele. Mas como eu tenho resumido muito bem nas minhas redes sociais, eu estarei ao lado do povo que trabalha, do povo que produz e do povo que mais precisa. Porque às vezes tem gente que não trabalha e não produz porque não tem oportunidade.
E esse alguém não pode ser colocado de lado, ele tem que ter também um olhar para ele. Então eu estarei ao lado destes. E o que eu peço é uma oportunidade. Minha primeira campanha, primeiro voto de vocês, então quem sabe, né? Pode conciliar primeiro voto com primeira campanha. E eu peço a oportunidade. Porque se eu chegar lá, eu tenho muita vontade de chegar lá e fazer o que tem que ser feito, sabe? É da gente ver como o Brasil tem tudo para dar certo. No nosso chão, tudo que planta nasce. Né? O nosso subsolo riquíssimo. O nosso povo, que a gente às vezes costuma chamar, o povo é isso. Não, o nosso povo é generoso. O nosso povo acaba, por conta da própria ignorância, sendo manipulado. Então, o nosso povo é um povo trabalhador, um povo generoso. Né? Nós temos aqui um clima muito favorável. Então, o nosso fracasso é na política. E é para mudar isso é que eu estou me colocando à disposição. Na primeira campanha, comerciante há 18 anos, poderia ficar lá tranquilo, tomando conta dos meus negócios. Tem meu canal no YouTube, poderia ficar ali refletindo e tal. Mas não, fui convidado, aceitei esse convite, aceitei esse desafio, que é porque se eu chegar lá, eu chego para incomodar, digamos assim. E eu chego para fazer a diferença. E se daqui 4 anos eu ver falar, não, isso aqui não é minha cara, sai, pronto, não dependo dela para viver. Então volto para casa, ficar com a minha família, com os meus negócios. Mas eu quero essa oportunidade, eu estou trabalhando muito para chegar lá. E como eu digo de novo, se eu chegar, a gente vai fazer diferença e peço a quem eventualmente não tem candidato ainda, avalie minhas propostas, é o que eu peço. Vá nas minhas redes sociais, visite o meu site, www.williamjacob.com.br. A gente teve o trabalho, né, mas um trabalho muito prazeroso de fazer um site para me apresentar e apresentar o que eu penso. Então o que eu peço é isso, visite, avalie, e se eventualmente eu merecer o voto, agradeço muito, viu? Tá legal. Muito obrigada, William. Muito obrigada, gente, por ter vindo hoje. Foi muito bom. Obrigada a você por ter assistido a gente até aqui. E até o próximo episódio.